Maquiavel. Quem não conhece a expressão maquiavélico? Ela é uma expressão muito comum, né? Muito utilizada, principalmente quando nós queremos nos referir a pessoas frias, pessoas sanguinárias, a pessoas calculistas. Nós dizemos, olha, fulano de tal é maquiavélico, né? Bom, quem foi então Maquiavel? Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 em Florença, na atual Itália, e morreu também em Florença em 1527. Ele serviu na corte de Cesare Borgia. Maquiavel é considerado um dos grandes pensadores da filosofia política e da filosofia do pensamento humano como um todo. Mas, afinal de contas, por que Maquiavel é tão importante para entender a política moderna e contemporânea também? Veja bem, Maquiavel ele rompe com a política com relação à ética. Isso quer dizer o quê? Que antes, ética e política era entendida como uma coisa só, certo? Então, por exemplo, os antigos gregos, né, eles tinham o conceito de eudaimonia. E o que é isso? Significa a busca pelo bem comum. Então, a política, ela tinha, para os gregos e para os anteriores também de Maquiavel, que ser voltada para a busca deste bem comum, certo? Pois bem, Maquiavel ele rompe com essa lógica, faz essa cisão, essa separação e classifica, reclassifica, faz uma reformulação do conceito de política que nada mais, nada menos significa manutenção do poder. Ou seja, você não necessariamente tem que estar preocupado com a busca de um bem comum, mas sim como você vai manter o seu reino, como você vai manter a sua presidência, como você vai se manter no poder. Então, Maquiavel ele escreve O Príncipe, né, com o intuito de ensinar ao leitor os princípios para a manutenção do poder. Por isso ele é muito interessante, ele é o livro lido, relido, utilizado, reutilizado por políticos do mundo inteiro e por muitos séculos. Então Maquiavel é extremamente influente e meu querido, minha querida, se você não entender Maquiavel, você não vai entender política. É verdade. Então vamos lá? A ideia dessa conversa é que ela seja extremamente curta e também muito poderosa, né? Ou seja, que tenha uma qualidade. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção centrais da teoria de Maquiavel. Os conceitos mais importantes estão relacionados à ideia de virtude, o que podemos entender como virtude, e fortuna. São elementos centrais e sem os quais vocês não vão entender a obra de Maquiavel. Eles são primordiais. Está cansado dos mesmos livros, né, meu filho? Não aguenta mais ler essas coisas. Com o Kindle você vai ter uma biblioteca gigantesca na palma da sua mão. Sente aí. É importante frisar o seguinte: qual é a ideia de virtude? A virtude é a capacidade de se adequar às condições e fortuna às condições, ou seja, condições de nascimento, adversidades. A fortuna está ligada à sorte, algo que você não consegue controlar. E a virtude é a capacidade desse indivíduo se adequar. Eu vou usar um exemplo aqui, né, muito simplista, mas ao mesmo tempo poderoso, que é do Cenoura, né, e do Zé Pequeno. Me corrijam se eu estiver errando o nome dos personagens aqui. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Que também era humano, certo? Eles têm uma disputa ali pela comunidade, pela favela no filme, né? E nós vemos o quê? Que Zé Pequeno, apesar de ter uma grande habilidade, uma grande virtude para a manutenção de seu poder, ele acaba cometendo o erro de entrar em atrito com o personagem que era um cobrador de ônibus, né? E ele acaba
enfim, violentando a namorada, a esposa desse homem, e também mata familiares deles, né? Ou seja, apesar de toda essa virtude de conquistar ali o poder na cidade de Deus, ele acaba sendo desafortunado ao ponto de entrar em atrito com alguém que tinha um ótimo conhecimento militar, que era, inclusive, se não me engano, sargento no exército, que conseguiu um inimigo ótimo, né, que guerreou com ele com todas as forças e técnicas necessárias. O fim, vocês sabem que Zé Pequeno foi baleado, e ao mesmo tempo ele imune, né, ali os trombadinhos da comunidade, que acabam matando ele. Ou seja, ele teve um nível de virtude de saber ascender, mas ao mesmo tempo foi super desafortunado. Isso levou ao seu fim. E esses princípios nós podemos pensar estadistas. Eu usei um exemplo bem simples, mas nós podemos pensar em presidentes, por exemplo, que conseguiram ascender e também conseguiram cair rapidamente, porque não conseguiram justamente se adequar às condições, né? Vou pegar um exemplo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele ficou mais de 17 anos no poder no Brasil e ele se adequou a diversas condições. Então, no primeiro momento, por exemplo, ali da Revolução, que, né, um golpe também, né, pode ser chamado, ele ali assume para si características militares. Depois, nos seus últimos momentos da democratização, você tem ali uma modificação, é como se fosse uma esponja, né? Getúlio é como se fosse uma esponja que vai se adaptando aos diferentes momentos, assumindo diferentes feições. Nós sabemos que ele tem aspectos majoritários totalitaristas, autoritaristas, mas, de modo geral, ele tem essa questão da esponja, da adaptabilidade, certo? Isso mostra a virtude do personagem, né? O personagem histórico Getúlio Vargas, como ele conseguia se adaptar a essa fortuna, a esses cenários adversos, certo? Ou seja, virtude e fortuna grave na sua cabeça. São conceitos vitais, centrais no pensamento de Maquiavel. E nós podemos aplicá-los a presidentes do mundo inteiro, governadores, prefeitos, políticos, e também na esfera mais individual, no sentido de pessoas comuns, e pensar, por exemplo, as relações de sorte, ou seja, a pessoa ela pode nascer com muito poder, com muito dinheiro, mas se ela não tiver uma virtude, ela pode perder tudo. Ao mesmo tempo, ela pode não nascer com nada disso, mas ela pode ser extremamente virtuosa e aí, olha, ascender e se manter no poder. E para Maquiavel, essa pessoa que tem a virtude, e mesmo desafortunada, mas com virtude, ela consegue ascender e ainda vai ter mais facilidade para se manter. Ou seja, é mais difícil, né, conseguir esse poder, mas também quando consegue se manter no poder. Certo?